Olá, você é o nosso convidado para tomar um chá. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. TPM, tensão pré-menstrual não. Terror para maridos. Olha, Helena, tem mais. Tem mulher deixando o casamento um pouco de lado por causa desta correria. Esquece de sair com o esposo, conversar, passar um tempo juntos, né? Gente, nossa convidada de hoje para falar sobre esses e outros assuntos é a líder do Ministério de Louvor Diante do Trono, Ana Paula Valadão Bessa. O programa de hoje está quente, então não saia daí, o Chá das 4 está no ar. Acho que hoje a gente tem que perguntar qual mulher não sofre com TPM. Tem aquelas que tem a pré, a durante e a pós, né? Ela é eterna TP. Agora tem mulher que lança mão disso como desculpa para muita coisa, né? É, né? Essa é uma questão. Gente. Acho que é bom assim. Eu estou nos meus dias complicados. Isso. Me enche a paciência. Ou então fiquei nervosa, brava, porque estou naqueles dias. Acho que não é por aí também, né? Agora nós temos uma pessoa hoje muito especial. Ela já me confidenciou, sabe? Que um período ela sofreu com TPM. Mas agora acho que é só alegria, sabe? Ela está vivendo um período tão bom na vida dela. Sabe? Ela recebeu um bebê em casa. E curou a TPM. Isso é alegria. Eu acho que curou a TPM. Nós vamos saber dela. A gente vai perguntar isso. Então tá. É isso mesmo, pessoal. É muito bom estar com você mais uma vez no Chá das 4. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nossa convidada hoje é Ana Paula Valadão Bessa, ministra de Louvor, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Ana Paula. Ana Paula Valadão é a filha mais velha de Márcio e Renata Valadão. Faz parte da terceira geração de ministros de louvor da família, dom que veio do lado da mãe. Já a voz mansa é característica do pai. A primeira vez em que Ana Paula se apresentou foi aos 7 anos, ainda criança. Também fez parte do Louvores da Garotada. Quem não conhece? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. E o clássico dos ministérios infantis, em teu tempo, em teu tempo. Bem, melhor parar de cantar e continuar a história. Na adolescência, teve dúvida se queria ser ministra a vida toda. Drama de todo adolescente que tem que definir uma profissão. Mesmo assim, Ana Paula continuou participando de corais, grupos de louvor e de dança. Aos 16 anos, assumiu o Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha, a maior igreja batista do Brasil. Muita coisa para uma adolescente. Será? Pode até ser. Mas Ana disse que já estava acostumada às cobranças que uma filha de pastor sofre. Aos 19 anos, foi para os Estados Unidos estudar. Voltou e passou a se dedicar 100% ao ministério. As forças se renovaram e as dúvidas desapareceram. Em 96, o sonho de gravar um CD acendeu no coração de Ana Paula. Na mesma época, o pastor Márcio, isso mesmo, uma mistura de pai e pastor, chegava da Índia com outro sonho: enviar ajuda às crianças daquele país que tanto sofrem com a prostituição infantil. Pronto, estava ali a direção de Deus. No ano seguinte, assumiu e gravaram um CD batizado Diante do Trono. E toda a renda foi para o Projeto Índia. E o que era para ser apenas um momento, se tornou um ministério. E o que era para ser apenas um CD, se multiplicou por 22. Há 8 anos, Ana Paula conheceu Gustavo Bessa, aquele que a levaria para o altar. Foi uma daquelas histórias que parecem ter saído de um filme. Uma amiga em comum tenta unir os dois, mas à distância. Gustavo resolve mandar um e-mail para Ana. Só um pequeno detalhe, faltava o endereço. Ele então mandou para a igreja. E não é que entre dezenas de obreiros, foi ela quem ficou incumbida de responder esse e-mail? Depois de um tempo teclando, eles resolveram se encontrar. 1 ano e 11 meses depois, estavam se casando. A cerimônia toda durou 4 horas. Mais do que assistir 2 partidas de futebol com direito à prorrogação e pênaltis. Pouco tempo depois do casamento, Ana começou a viver um drama. Não conseguia engravidar. Foram anos tentando.
A esperança só aumentava a ansiedade dos futuros papais. Até que em 2005 veio a notícia que Ana tanto esperava. Seria mãe. Noites sem dormir, fraldas, mamadeiras, tudo que a Ana e Gustavo aguardavam há anos estava para chegar. Isaac nasceu um pouco antes de Por Amor de Ti, ó Brasil. E é a alegria da casa, da família, da igreja. Tem até comunidades na internet, acreditam? Foi exaltando ao Senhor que Ana Paula se prostrou diante do trono, para que todos aqueles que se perguntam quem é Jesus pudessem dizer: Deus, preciso de Ti, e se entregassem nos braços do Pai, lembrando sempre que ainda existe uma cruz. Por isso, é preciso ser amigo de Deus e querer sempre se apaixonar por Ele. Uau! Vamos receber a nossa convidada? Oi, gente! Oi, poxa! Bom receber você, Que Ana. bom estar aqui! A emoção é Pois é, Helena, vocês me deixaram emocionadas com esse vídeo, viu? Que linda essa história que nos emociona, né? Que delícia! Com certeza, muita emoção, E né? eu vim hoje com muita expectativa de participar do programa e trouxe um presentinho. Só que eu não trouxe presentinho só para uma pessoa, eu trouxe para todas vocês. Olha esse presente, o primeiro que eu vou tirar aqui é da Helena. E você nem sabia, Helena. Você estava comigo quando eu comprei esse presente. Eu sabia que era pra você, né, Ajudou Helena? a escolher, será? Quase, eu fui lá pedir a opinião dela. Helena, o que você acha? É pra você. Como assim? Não sabia. Você gostaria de ganhar? Não, porque quando eu estava me preparando para o programa, né, eu sabia que eu tinha que trazer um presente, eu pensei, meu Deus, que dia, que horas que eu vou sair para comprar o presente e tal. E nós tivemos uma viagem esse final de semana passado para Curitiba. Foi maravilhosa a viagem com o Diante do Trono, né? Foi. E nos aeroportos, graças a Deus, existem muitas lojinhas. Isso. Então foi no dos aeroportos? Foi. Ana Eu Paula. fiquei vigiando para ver se você não chegava muito perto. E aí eu encontrei um presente que eu achei muito original. Diz assim: às margens da Baía do Guajará, no Pará, encontra-se o maior centro produtor e divulgador de peças de cerâmica da Amazônia. Na região de Quaraci, próximo de Belém, ocorre a transformação da argila em verdadeiras obras-primas, através do artesanato com traços que revelam a história e a tradição das comunidades nativas. E aqui dentro nós temos bombonzinhos lá direto de Belém do Pará. Olha, deve ser cupuaçu. Cupuaçu, com Cupuaçu, certeza. açaí. Muito, eu acho Tem um outro lá que começa com B, esqueci o nome. Uau, cupuaçu, açaí, bacuri, Bacuri, e castanha do Pará. Cupuaçu. O que eu achei mais especial é que é lá do Pará, onde nós estivemos esse ano. Acabamos E- de gravar o CD, né, por amor de E Deus. aonde os nossos corações ficaram plantados, né? E eu quero para abrir. Tainá e para Yara, eu pensei em rechear o presentinho com o nosso CD, Por Amor de Ti, ó Brasil. olha. Eu não ia te dar um CD, né, Helena? Você estava lá, você gravou o CD, você tem o CD. Tem que ter. Obrigada. Muito obrigada. Gente, Olha, obrigada, vocês viu, vocês são querida? preciosos, são Eu dois. acho que eu vou ter que fazer Tainá, dieta olha só. depois desse programa, gente. É bombom, olha Ai, só. obrigada. Nós estamos sendo Ana. mimadas, né? Ai, que delícia. A sua presença aqui já é um Sabores da grande Amazônia. presente, viu, Ana? Graças a Deus, gente. Mas tem coisa muito boa, né? Tem Tem. sabonetes também. Tem. A nossa produtos. floresta amazônica é riquíssima, né? Riquíssima. Os Coisa produtos linda, né? Uau, de que lindo, beleza gente. que têm sido feitos a partir dos materiais de Isso lá. combina com a minha Mesmo casa, viu? artesanato, Combina com a minha né? casa. Você vai abrir já, Mas é Tainá? claro, Ai, Tainá, aqui, olha. Bombom de chocolate ao leite com... Essa madeira Recheio também sutil. usada para fazer essas caixinhas Tem, Tainá? também são madeiras Abre usadas não, assim, Vou desistir de abrir, depois eu coisas abro. que eles iriam jogar fora, eles reaproveitam, né? Uma coisa Reciclado, bem, né? reciclado, com bastante Riquíssimo, né, consciência também. mesmo, ficou lindo o ecológica, CD. né? Ana, mas como a gente começou, quando a gente começou aqui o programa, a gente Linda, estava né? falando no nosso bate-papo aqui sobre TPM, né? Eu falei assim, eu acho que a nossa convidada... Não, e quase você começou a me denunciar aí, né? Agora você quer que eu me confesse. Já tô no Você divã. já tá no divã. Já tô no divã. Agora, A Yara é psicóloga. Tá bom. Porque a Yara falou assim história que é essa? hoje é quase impossível
achar uma mulher que não tem TPM. Eu e às disse vezes que tem que perguntar aliás, qual mulher que não não sofre tem. com Eu tenho uma TPM. pergunta. Me disseram que começa a TPM é só depois dos 25? Será? Isso é será? verdade? Acho que não sei. Porque eu acho que eu desde os... Olha, isso varia muito. 15, Os não 15. sei. Varia, eu acho que Isso varia. varia Ah, muito. então, não, porque sempre fala, você não tem idade pra isso. Não. Mas também depende do que você entende como, Como TPM. TPM, Se é só, você está exatamente. falando só das dores físicas, das cólicas, Da às vezes irritação. do mau humor, aí, entendeu? Assim, ao invés de dor, mas falando também do seu estado, né, de espírito, assim. Uhum. Eu me lembro de pessoas, amigas minhas, que bem novinhas, com 12, 13 anos, sofriam muito com dores, com cólicas, mas que não ficavam, sabe, irritadas. nem mal-humoradas, nada. irritadas. Eu, jamais desse lado, sabe? Mas sabe como é interessante falar sobre isso? Não tem Porque uma muita vez cólica, mas eu fico a meio gente estava numa mal-humorada. viagem e a Ana estava no quarto, né? E tinha uma equipe de repórteres, irmãos, assim, conversando com a gente de uma maneira informal. Eles não estavam atuando como repórteres. Eles falaram assim, mas a Ana é tão mansa, ela é tão tranquila, ela fala sempre assim tão suavemente. Ela não deve ter TPM, não, né? Mas, ô, querido, você pegou ela no dia bom, né? Querido. Mas, na verdade, mesmo quando a gente tem um temperamento como a Ana tem tranquilo, né, nós queremos saber. Mulheres tranquilas como você tem TPM? Ou já tiveram? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que também tem muito a ver com o momento emocional que a pessoa está vivendo. Sem dúvida. Igual, Yara, você comentou, que às vezes as mulheres acabam jogando a culpa toda na TPM. Mas realmente parece que é um momento que os seus hormônios, o seu organismo todo contribui para você colocar para fora as frustrações. Então, você diz assim, agora acho que a Ana é só alegria, né? Porque chegou um bebê, que a ansiedade pela vontade de engravidar era também algo que estava me trazendo muita angústia. Realmente, assim, tem muito o tempo que eu não contexto. passo aquele período de mau humor mesmo, sabe? De irritação, aquela sensibilidade toda. Algumas não da ficam tensão tão mal-humoradas. pré-menstrual. Às vezes, eu não fico tão mal-humorada. Eu fico mais sensível, que negócio. Mais né? Você fica- chorona. Chorona, qualquer coisa. Mais chorona. Que faz parte de todo esse quadro emocional mesmo. Agora, uma vez eu vi uma coisa que eu fiquei assim, ai, gente, que dó, viu? Foi até na nossa célula, que a gente tem uma célula, uma reunião na nossa casa, né? Então a gente conversa muito. E a esposa estava falando, não sei o que lá, da TPM, aí o marido dela falou assim, filha, mas o Espírito Santo não vai embora quando você entra na TPM, não. O Espírito Santo não vai embora, não. Quer dizer, o jeito que ele falou, eu não gostei. Mas é verdade, eu acho que a gente que tem o Senhor, a gente tem os pés do Senhor para a gente chorar, a gente tem os pés do Exato. Senhor para a gente liberar essas frustrações e nos acalmar, né, nos consolar mesmo. Porque tem uma diferença, viver esse momento de sensibilidade, emocionalmente estar mais assim, chorona, mais sensível, vendo o céu tão cinzento, não é? Isso acho que a maioria das mulheres experimenta. Agora, viver isto e usar disto para brigar com o marido, com os filhos, Para pecar, para né? pecar, criar uma situação tá usando- assim complicada, é outra. Então eu concordo com a Ana quando ela coloca, né? A gente tem os pés do Senhor. E eu vou confessar, eu oro, fala, Deus, eu não vou ficar debaixo do jugo dos hormônios. Amém, Não é? amém. Não vou ficar debaixo do jugo. Agora deixa eu porque dar uma existe- pausa aqui nessa nossa conversa. Você, homem, volta pra sala. Porque, de repente você pensou, mas isso é papo de mulher, deixa eu sair. mulher. Não, Não, Helena, ele foi lá buscar a mulher dele para assistir. Você está pensando assim, não, deixa Na verdade, é porque você tá naqueles dias, ele tá escondido. Não, mas eu quero Ele foi convidar tirar você. os memes. Não, deixa eu falar com os homens. Porque é para participar dessa conversa, sabe por quê? Porque quando você conhece o universo feminino com profundidade, você vai poder se relacionar melhor com esse universo que você tem dentro da sua Com casa. Sua certeza. filha, sua mãe, Sua sua esposa, sogra. sua sogra, sua irmã. Sempre tem uma mulher na nossa vida, não é? Então não sai da sala, não fica aí e conheça um pouco mais sobre as mulheres que estão ao seu redor através aqui desse bate-papo que nós estamos tendo, ok? Não sai, fique comigo aí, você é nosso amigo, você é importante para nós. E o Gustavo, ele faz bem isso, viu, Helena? É, né? Assim que ele começou a entender assim, o padrão, sabe, de que todo mês eu tinha aqueles dias que eu estava chorando mais, ou que eu ficava mais irritada, não tinha muita paciência, ele pôde me compreender e me ajudar. Porque às vezes tudo que a gente quer é que o marido nos abrace,
e fala, chora, pode chorar, deixa eu orar por você, né? Fazer um carinho. Eu te compreendo. Eu fico Sem dar conselhos. Sem falar muita coisa. Eu te compreendo. Tudo bem, querida. Pode chorar no meu ombro, tudo bem. Não quero Estou ouvir aqui nada. com você, tudo Eu bem. quero falar, só. Agora, uma coisa interessante, por que a gente está falando sobre isso com relação à Ana Paula, né, e tal? A gente quer saber se a Ana Paula também sente CPMs como todas as mulheres, ou a maioria delas, pelo menos, porque a Ana Paula é uma referência, né? E ser referência, todos nós somos, não é verdade? Às vezes você está nos assistindo, mas eu sou uma referência, Helena? Sim, você é referência. Pode ser referência para aquela sua amiga que é meio destrambelhada ou passa por problemas e aí ela te liga sempre para te pedir conselhos. Você pode ser referência para as crianças, né? Às vezes você se relaciona com muitas crianças, você é um exemplo de alegria, de bom humor. Então você é uma referência para esse tipo de pessoa. Você pode ser uma referência para os seus colegas de trabalho, pela sua integridade, pela sua pontualidade. O fato é que cada um de nós é referência ou para muitas pessoas, ou para aquelas pessoas com as quais nos relacionamos. Mas, e quando isso toma proporções enormes, né? Você não é referência só apenas para aquelas pessoas que se relacionam com você no cotidiano, mas você pode se tornar referência para milhares ou até milhões de pessoas que você nem conhece. E aí, Ana Paula, você é uma pessoa que é tida como referência para milhões, né? Como é que é isso? Ai, que bom que eu tô num divã, né, gente? Posso falar dos meus dilemas? Solta, libera tudo. Todo estresse. Respire e fale tudo que você quer falar. Essa é a oportunidade. Eu sou normal. Extravasa. Olha, realmente, a gente tem que estar sempre lembrando que a gente é uma pessoa normal, porque tanta gente olhando para nós, tanta gente com expectativa de que a gente vai estar sempre acertando, de que a gente vai estar sempre, né, andando no sobrenatural, principalmente a gente que é referência no meio cristão, onde a gente está falando das coisas de Deus. Então, as pessoas estão sempre olhando para mim e esperando que eu seja, assim, aquela pessoa que anda flutuando, né? Elas querem sempre ouvir histórias... Tão santa que atravessa a parede. É, tipo isso. Muitas vezes elas querem ouvir histórias, assim, de que a minha vida é aquela vida, né, de jejum, é aquela vida de oração, aquela vida de leitura da palavra e mais nada. Então, às vezes, as pessoas têm uma expectativa, assim, que levou um tempo, assim, para eu saber lidar com essa expectativa, entender que ela não é de todo ruim, eu tenho que realmente ser uma pessoa que vai receber de Deus para poder dar, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma esposa, agora eu sou uma mãe, eu sou filha, eu tenho amizades, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho que ter hobbies, eu tenho que ter coisas normais. Lazer. Esse é um ponto interessante que você está falando, porque acho que muitos ministros, né, pastores, assim, eles acabam não tendo hobbies, não tendo momentos assim de lazer. Uma vez eu vi um ministro, o senhor perguntando para outro, falou assim, o que você faz de hobby, como hobby, né? O que você faz, além de igreja, além de reuniões, além disso? Ministério. Aí ele ficou assim, ele não fazia nada, sabe? Então, assim, igual essa questão de ser normal, de você ter algo, sabe, ir para uma ginástica, passear num parque, fazer coisas assim que toda pessoa faz. Isso aqui acho que também ajuda a nos manter, assim, ter essa consciência que nós somos normais, né? Saudáveis. Saudáveis, que você tem a sua vida fora da sua vida pública, você também tem sua vida privada. Eu costumo falar, né, sobre essas coisas, que líderes, pastores, né, ministros de louvor, como a Ana Paula, ou seja, aquelas pessoas que estão em evidência, é o que você falou, são normais. Comem, bebem, dormem, têm todas as necessidades, qualquer ser humano tem, entra numa piscina, não é? Limpa a casa. Limpa a casa. Eu me lembro uma vez, Helena, quando você fez curso de noivos, que a gente dava uma fugidinha para um parque, o último dia, eu estava lavando um prato, a gente levava comida, né? A turma levava cada um. Era tipo um piquenique. Tipo um piquenique. Eu estava lavando o prato. Aí uma garota chegou perto e falou, Yara, você faz essas coisas? Uau! Essas coisas para seres normais. Eu carrego a Outras lavadora de louça. para vocês que estão na liderança. Olha que ideia errada, né? Não, e isso é tão curioso,
Porque, por exemplo, eu estou aqui com você, sou apresentadora do Chá das 4, nós conversamos, e tudo, eu saio daqui, ocasionalmente eu posso pegar um ônibus, porque eu não estou com carro, ele vem. Amém, eu não estou amém. com carro. Então eu pego um ônibus, normalmente, é Qual um o problema? transporte normal, público, todos nós temos acesso a ele, barato. O tanto que pague, né? É. Então, eu entro no ônibus e de vez em quando eu me deparo com algumas pessoas que me olham com escândalo, né? Você, Helena? O que você está fazendo aqui? Você perde o direito de andar de ônibus? Não, mas Aí é você exatamente, vai você falou a palavra mercado, a certa. feira, né? Às vezes a gente sente que a gente perdeu o direito de ser normal. Sem querer a gente carrega esse peso. Não é às vezes uma coisa que as pessoas falam, mas é uma cobrança de que você tem que estar sempre fazendo coisas assim muito especiais. Né? E não é por aí. Agora, uma Tem coisa que ter um interessante. equilíbrio mesmo. Agora, a gente está falando aqui sobre o lado pesado de ser referência. Mas a gente também tem que pensar nas pessoas que não estão na televisão ou não estão à frente de milhares de pessoas, como a Ana está, né? Ou também não é responsável por um rebanho inteiro, como a Yara cuida de tantas pessoas em relação à família e tal. E a Tainá também está ligada ao Ministério de Louvor muito grande aqui em Belo Horizonte. Então, falar sobre referência de pai e mãe, por exemplo. Ser referência do lado bom. Você trabalhar o seu caráter, porque o seu exemplo é mais importante para o seu filho do que a sua palavra. Então, às vezes, você tem falado coisas e feito outras. Então, é tão importante nós falarmos sobre esse tipo de referência. Mas nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, no próximo bloco. Não saia daí. Mas isso é importante, né, gente? Demais, A gente ser uma referência Não, às vezes sem é uma estar na coisa boa. plataforma, né? Sem estar Todo exposto. mundo, né? Querendo ou não, só o fato de você ser cristão, você já tem alguns olhos em cima de você. Sabe? É natural. Você faça alguma coisa boa ou ruim. O cristão pode ser normal, né? Viver uma vida normal, mas ele vai ser cobrado acima dos outros. Sem dúvida. E tem que saber lidar com isso, né? É, Para que isso não se torne um peso, né? é verdade. É isso mesmo, nós estamos aqui de volta no Chá das 4, é muito bom ter você conosco. A nossa convidada hoje é Ana Paula Valadão Bessa, ministra de Louvor, e nós estamos falando sobre ser referência, né? Nós estávamos conversando sobre isso no primeiro bloco, sobre ser referência para milhares e milhões de pessoas, como é o caso da Ana Paula, como é o caso de um grande líder, como a Yara, por exemplo. Então, a gente está falando sobre isso, mas a gente terminou o último bloco falando sobre sermos referência como cristãos e como pessoas comuns para aquelas pessoas com as quais nos relacionamos. Né, pessoal? Então, Yara, que tal você falar um pouco disso pra gente? A gente ser referência para os filhos da gente, você que lida tanto com família, hoje isso é tão importante, né? Os filhos estão meio perdidos. Assim. Demais. Sem Aliás, referência. é uma geração meio sem rumo, exatamente por isso, porque os pais perderam esse foco, né, de se colocarem como referência para os Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Né? Então, aquela situação assim, a mãe fala para a criança, você não pode mentir. Mas a criança percebe a mãe conversando com a amiga, contando uma baita de uma mentira. Ou então fala assim, fala com a fulana que eu não tô. Fala que eu não tô. Mamãe, fala com a fulana que eu não tô. Exatamente. Isso aí é dos Isso é vários exemplo. os Os menores, menores, Não, né? isso que eu ia colocar um exemplo, vão colocar Light. pequeno entre aspas, né? Porque eu acho que acaba, o que vai infelizmente. imprimindo na vida da criança, a consequência é bem significativa. E isso ainda é uma questão assim, né? Que qualquer família, mesmo uma família que não é cristã, costuma ensinar para os seus filhos. Não minta, né? Respeite os mais velhos. Mas e nós cristãos, que somos já cobrados e buscamos ter uma vida, né? Uma vida padrão, uma vida modelo. Muitas vezes dentro das nossas casas é que nós não somos. Exato. Entramos na igreja com aquela roupa de igreja, com aquela máscara, com aquele vocabulário de Uma igreja. capa, né, de uma cristão. capa, mas os filhos que convivem com os pais sabem muito bem. E é por isso que muitos filhos, né, de ministros, de pastores, de obreiros, eles muitas vezes querem se rebelar. Eles não querem, muitas vezes, nada a ver com a igreja. Por quê? Porque não em casa não estão vendo. Falam assim, pai, mas você na igreja é uma coisa, mas chega em casa você é outra. Eu Mãe, quero aquele pai lá da igreja. Vamos mudar para a igreja. Eu já ouvi vamos isso, mudar é para a muito igreja? triste. Quando trabalhei com adolescentes, isso era muito notável. Aí eu não quero ser
cristão, um crente como os meus pais. Eu ouvi uma moça falando comigo, Dói, ela falou né? assim, olha, eu falei assim, mas seu pai é uma bênção. Eu falei assim, pois é, eu queria que ele fosse para mim, lá na minha casa, o que ele é para você. Tá vendo? Eu ouvi isso, eu fiquei tão chocada, eu falei assim, porque na igreja é uma coisa, né? Eu estava visitando né, uma outra igreja e eu fiquei assim, sem dizer, ação. O lugar para a gente ser cristão verdadeiramente em casa, né? É verdade. Eu graças nas relações a Deus. E não quer familiares. dizer Minha também que mãe. o pai e a mãe vão sempre acertar. Não, Uma das de coisas jeito nenhum. que eu mais me lembro, assim, com carinho, foi um dia ainda na minha infância que a minha mãe parou a gente estava correndo, brincando, minha mãe parou a gente, ela estava chorando, eu não sabia por quê. Depois, quando eu cresci, eu fui entender que Deus estava fazendo uma grande obra na vida dela, ela sozinha, no secreto dela com Deus, e Deus mostrou para ela coisas que ela devia nos pedir perdão. E ela parou a nossa brincadeira chorando e nos pediu perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Quer dizer, minha mãe se tornou uma grande referência para mim naquele dia. Hoje eu sou mãe. Eu quero sempre acertar, eu quero ser uma mãe excelente, mas muitas vezes eu posso não conseguir. A gente erra muito tentando acertar. Com também. certeza. Mas eu aprendi com a minha mãe a me humilhar, a pedir perdão. Humildade, A né? ter essa humildade de reconhecer quando erra, voltar atrás e tentar assumir uma nova postura dali por diante. Não permanecer no erro, e falar, não, eu já cresci, já estou com meu caráter formado, você que faça o que eu mando, mas não faça Ou o que eu então faço. passa por cima, Exato. você errou, mas não faz a questão de voltar e se consertar, não. Põe um pano quente, né? Às vezes É, até o orgulho, voltando né, um pouquinho assim na minha posição, né? Por exemplo, no Diante do Trono, né? Eu tenho buscado assim, reconhecer quando eu erro, pedir perdão, consertar, não transmitir aquela imagem. Eu sou referencial, eu não Sou posso voltar perfeita, atrás no que eu Sou a falei, líder, eu que não mando. posso voltar atrás numa atitude que eu tomei, pelo contrário. Né? Eu também vou ser referência se eu reconhecer os meus erros. Alguns anos atrás, quando a gente começou as nossas células, né? O meu esposo, o pastor Gustavo, ele nos surpreendeu muito com o estilo de liderança dele. Né? A mim e a todos nós, né, Helena? Porque uma das coisas que ele mais faz é rasgar o coração dele e falar, olha, eu sou esse assim. líder é extraordinário, né? Quando o líder tem essa... Eu tenho esses conflitos. E por falar desse líder, né? Por falar desse líder, pastor Gustavo Esse Bessa. assunto é bom. Eu acho que meu marido. Nós queremos propor um assunto aqui que é a questão de conhecer referência, tem sua vida corrida e tal. Precisa de buscar qualidade de tempo com quem a gente ama. Não só tempo, né? Qualidade de Qualidade. tempo. Qualidade de tempo. E nós, então, fomos buscar a opinião de alguém muito especial, sabe? Não só para a Ana, mas para todos nós. E no contraponto de hoje, você vai conferir a opinião do nosso querido pastor Gustavo. Eu e a Ana temos ministérios diferentes. A Ana não me acompanha o tempo todo, eu também não acompanho a Ana o tempo todo. Há muitas viagens que ela faz sozinha, e eu fico em casa. E há outras viagens que eu faço sozinho, e a Ana fica em casa. Nesse ano, por exemplo, eu passei aproximadamente 2 meses em viagem. Alguns dias atrás, eu a convidei para jantar. E era tarde da noite, mas entendemos que aquilo seria muito importante para nós dois. E deixamos o Isaac na casa da vovó Renata e saímos nós dois para ter aquele tempo juntos, aquele tempo do casal, para conversarmos sobre outras coisas, para rirmos, para comermos juntos. E mesmo na correria do dia a dia, mesmo cansados, nós percebemos a importância de separarmos aquele momento para estarmos a sós, para olharmos um para o outro, para conversarmos um com o outro, para lembrarmos histórias. E esses momentos trazem riqueza e consolidação para o relacionamento de um homem com uma mulher, do marido e a esposa e do casal. Esses momentos, eles são muito ricos, muito preciosos para o relacionamento do casal. Um desses últimos finais de semana, por exemplo, eu precisava estar aqui na igreja, pelo fato de ser também um dos pastores da mocidade aqui da Igreja Batista da Lagoinha.
E aos sábados nós temos os cultos da mocidade da igreja. E como um dos pastores, depois dessas tantas viagens, eu estava com saudade do pessoal, com vontade de vê-los, e eu vim pregar nesse culto da mocidade. E qual não foi a minha alegria quando a Ana me perguntou: meu bem, eu posso ir com você, levar o Isaac? E naquele culto a Ana e o Isaac estiveram presentes. A Ana estava em Belo Horizonte, e eu vim participar e pregar no culto da mocidade, e ela veio junto comigo. E só de vê-la ali no culto, e o Isaac também, aquilo ali me trouxe uma alegria tão grande. Aquela certeza de que a minha esposa me apoia naquilo que eu faço, ela me encoraja, ela está do meu lado. Eu não estou sozinho, como ela também não está sozinha. Eu me lembro que na volta de uma dessas viagens, eu estava retornando de Sucre, na Bolívia, e eu cheguei em São Paulo, consegui adiantar o meu voo para antes, para chegar em Belo Horizonte mais cedo. Liguei para a Ana, contando para ela que eu ia chegar mais cedo, e ela me perguntou: meu bem, então eu devo adiar minha aula de autoescola? Ela estava fazendo autoescola na ocasião. Eu disse: não, Ana, eu vou com você. Eu consegui chegar a tempo em Belo Horizonte, e mesmo tresnoitado, porque eu havia viajado a noite toda, eu pude assistir às aulas de autoescola com ela, tendo a Ana na direção. E foi um momento precioso para nós dois. Um momento que eu pude estar ali com ela, apoiando, encorajando-a na autoescola, dizendo que era possível, que ela devia continuar, perseverar na autoescola. Foi um momento curto, mas um momento precioso, em que ela pôde perceber a minha presença ali, encorajando-a a fazer algo que ela gostaria de fazer. Mas tudo isso pode ser compensado por aquele tempo de qualidade e pela prioridade que nós damos ao tempo em que podemos passar juntos. É verdade que não temos todo o tempo do mundo para passarmos juntos, mas nós podemos fazer daquele pequeno tempo todo o tempo do mundo que nós temos para nós dois. Legal. Ai, gente, esse é o meu marido. É o meu marido. Olha essa foto. É o meu esposo que Deus me deu de presente. Glória a Deus. Mas isso é bom demais. Nossa, e é delícia. extremamente necessário. Como é que vocês fazem, Ana? Vocês vão buscando essas alternativas, como ele disse mesmo, né? Se esforçam, há um esforço, né? Há um esforço. Porque às vezes as pessoas pensam assim: nós estamos correndo. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: não tenho tempo. Aí a pessoa falou assim: não é que você não tem tempo, Helena, porque essa não é a sua prioridade. Exato. Porque para aquilo que é realmente importante para a gente arruma cria tempo. o tempo. É verdade. Né? Essa saída para jantar. Era tarde, estavam cansados, mas aquilo era muito importante. Era. E não adianta, se você não tirar esse tempo para o esposo, não adianta. Tudo aquilo que você faz no ministério, com as outras pessoas, trabalho, tudo perde o sentido, né? Porque como a gente falou, primeiro tem que ser na nossa casa. ser, Primeiro tem que ser na nossa família, onde a gente é mais autêntico. Onde a gente não usa máscaras, né? Pessoa com quem a gente convive mais. Ali a gente tem que ser bênção. Então o nosso relacionamento conjugal tem que estar sempre sendo cultivado, sendo regado, né? Você acha que a gente aprendeu direitinho, Yara, lá no curso de noite? Aliás, eu fico assim muito, como é que eu posso dizer? Não, eu fico assim muito grata a Deus e orgulhosa dessas meninas. Aí, Tainá, você vai ser a próxima a fazer curso de noiva. Tem a Helena, tem Ana. Às É o vezes, dia a dia, né? São pequenos momentos, pequenas coisas que tanto a mulher quanto o homem podem fazer, como ele falou, né? Ele não sabe que aquele sábado, para mim, eu poderia fazer outras coisas. Por exemplo, já tinha mais de um mês que eu não conseguia visitar minha avó, meu avô. Eu queria muito, mas tenho viajado bastante. Mas tem uma hora que a gente tem que parar e priorizar o nosso esposo. Porque você falou das pequenas coisas. Eu deixei de visitar, não só minha avó, mas eu tenho também várias amigas que ganharam neném. Todo mundo no mesmo mês. Você não foi visitar ninguém, né? Até hoje eu consegui visitar uma. Então, assim, tinha coisas assim que eu queria fazer há muito tempo, que no sábado era um tempo oportuno para mim. Mas para ele, eu sabia que ia ser muito importante. Então, eu priorizei quem? Meu esposo, primeiro. E fez tão bem para ele. E coisas pequenas que ele faz por mim também, como a gente chegou de viagem, né, esse final de semana, e nosso voo atrasou demais. A gente ficou muito tempo. 3 horas nós ficamos no aeroporto. E a gente já ia chegar tarde, a gente ia chegar aqui 7h20 da noite, do domingo. Quer dizer, ia ter só o restinho da noite para curtir o Isaac, para curtir o Gustavo.
E a gente acabou chegando aqui umas 10 horas da noite. Isso em né? Confins, né? Em Confins, É outra viagem. É longe, outra viagem, é longe exato. um pouquinho de Belo Horizonte, uns 40 minutos, né? Pra chegar na minha casa, 40 minutos. Ah, na minha. A sua, umas 2 horas, né? E o Gustavo tava lá, no aeroporto. Poxa, sabe? Pequenas coisas. Olha, fizemos 6 anos de casado. E ele faz sempre questão de me pegar no aeroporto. Porque essa questão das pequenas coisas, eu acho que é tanto nas coisas boas, como também nas coisas ruins, né? Porque a Bíblia fala que as raposinhas é que destroem Exato, a vinha, né? Então, muitas vezes, acho que os casais, eles não prestam atenção nas pequenas coisas que estão destruindo o casamento. Aí depois fica aquele negócio, chega assim, chega no gabinete do pastor, chega para psicóloga, ai, minha vida tá um desastre, acabou. Acabou o casamento. Aí você vai ver por que acabou. Porque deixou de fazer as pequenas coisas boas e começaram a fazer as pequenas coisas ruins, que depois com a lupa que o diabo coloca, né? Ficam grandes. Ficam enormes. Eu até assisti um filme esses dias, acho que em português eles traduziram Até que o Casamento nos Separa, alguma coisa Como é assim. que é o... Com a Ah, eu Jennifer sei, com a Jennifer Jennifer Aniston. Aniston. Até que o casamento nos separe. Gente, eu fiquei impressionada, porque eu achei que, assim, até uma crítica a isso que realmente acontece. Os casais, eles se amam, tudo bem que é um casal que não tem Jesus, então o estilo de vida deles era outro, mas eles se amavam. E por coisas pequenas que um fazia, que irritava o outro, ou deixava de fazer, né, que antes fazia e depois parou de fazer, né, eles começaram a brigar, a discutir, e tudo que o outro queria era chamar a atenção, era dizer, olha, eu te amo, eu quero você perto de mim. Olha pra mim, né? Olha pra mim. Mas eles não tinham a humildade, sabe, de pedir perdão, de falar, olha, tudo bem, eu errei, me perdoa, eu vou tentar melhorar, sabe? E aí o filme mostra, assim, um desastre. Tudo contribuindo para que eles realmente se separassem. Então, a gente que tem a vida tão corrida, a gente tem que vigiar nessas pequenas coisas boas, continuar fazendo. O cartão, o passeio. O telefonema inesperado no meio da tarde. Eu moro, E né? vigiar as coisas negativas, para que elas realmente não se tornem grandes a ponto de, às vezes... Eu moro com o Dan e com a Marte, né? Com o Danduque. E eu moro na casa com ele, sou a filha brasileira deles aqui, né? Que privilégio, hein, É. Fernanda? Que privilégio! Que delícia! E assim, eles estão casados há 35 anos. Só para te situar, e você que está aí na sala nos assistindo, só para te situar, o Dan Duque e a Marte Duque são americanos. Isso. Eles moram no Brasil há muitos anos já, né? Agora residência fixa mesmo, desde 99. 99. Já vinham há Mas muito- eles, já eles vinham muitos várias anos. vezes ao Brasil ministrar, eles são ministros de louvor e da palavra. E eles são, assim, pais dos, vamos dizer assim, dos grandes ministros de louvor que se levantaram em Belo Horizonte. verdade. Né? Eles Quinlan, Antônio Cirilo. Exatamente. Da minha Cris. vida mesmo. A Cris. Então, eles são ministros da palavra que influenciam diretamente os adoradores, né? E, então, só para te situar de quem que ela está falando. Então, assim, morando com eles, eu tenho uma lição diariamente, né? Dessa questão de casamento. Porque eles estão casados há 35 anos e eles cultivam o casamento diariamente, sabe? Na questão, assim, de sair junto, de presente, de coisas assim que Palavras você pensa. de carinho. Palavras de carinho, de atenção. Quando um vê que já não está dando tanta atenção para o outro, ou, por exemplo, né? Acho que isso é uma coisa que eu vejo que é muito importante pro casal. Se o marido viaja, aí ele volta para casa, ele espera ver a mulher dele bonita, né? É verdade. É verdade? É verdade. Então eu vejo assim, na chegar em casa, tá aquele, Trombolho. desculpa falar aqui, trubufu descabelado, né? Imagina, ele chega cansado de uma viagem, então, vou ver minha mulherzinha, quando vai abrir, ela tá cheia de bob no cabelo, cheirando a alho. Não, aquela Fulano, tô acabando o almoço. Aquela camisa Não, do e eu último digo mais, candidato e digo eleito. mais. Quando a mulher está chegando da viagem... Camisa de candidato à eleição. Exatamente. Ninguém merece. Não, Helene, digo mais. Quando a mulher está chegando de viagem, ela também tem que chegar bonita. Chega bonita. Porque o marido está com saudade dela. Não, e o marido também pode se arrumar, né? Ou seja, quando a gente tá longe um do outro, a gente tem que... Você espera chegar em casa e encontrar Criar o essa outro. expectativa claro, gostosa, né? Não justamente. pode perder esse Então eu vejo romantismo. isso, sabe? Coisas que eu vejo que com 35 anos de casado, repito, você vê acontecer. Então, assim, são lições, sabe? E você vê que É um esforço, é não um é? esforço. Porque 35 anos de casado, eu tenho 6.
já tô mais do que acostumado com o meu esposo. Então, tipo assim, pra que eu tenho que me arrumar? Já me viu descabelada tantas vezes. Mas não, é importante mesmo. Muito importante. Essas pequenas coisas fazem a diferença na hora da tempestade. Fazem. E muita, né? O falar que ama diariamente. Mas já sabe que eu a amo, que eu amo. Por fazer coisas, tem até uma história engraçada sobre isso, né? Que mostram. Eu falei com a minha mulher que eu a amava no dia que eu casei com ela. Se eu mudar de ideia, eu comunico a ela. Misericórdia! Não, gente, misericórdia. Olha, eu sei que tem mulheres que estão assistindo a gente que não tem o privilégio de ter um esposo como o que nós temos. Vocês, né? Porque ainda não. O que a Tainá tem chegar lá, em breve. Ela está preparada para você. Você já tem, mas que ainda não se encontrou com você. Ele está aí, Jesus está cuidando dele para você. Mas assim, eu sei que esse é outro assunto, né? Como escolher um bom esposo, né? Outro assunto. Isso é uma proposta para um outro programa, mas com certeza. Agora nós temos que ir para o intervalo, mas a gente volta rapidinho, não sai daí. Hoje essa camisa do candidato foi ótima. Mas tem mulher que vai dormir com o marido usando camisa do candidato. Com a Sofia e ele ir. E, no entanto, ele falou com o Sérgio, não, Sérgio, eu vou ficar com a Helena nessa hora. Escolheu ficar do seu lado. Né? E ele ia fazer um trio. E tinha muito tempo que ele não tinha uma participação assim, ele estava super feliz com o trio que ele ia fazer cantando, né? Ele, o pastor André e o Max. E ele abriu mão disso para ficar comigo. Para mim foi a prova de amor. Né? Agora, o que a gente pode falar para uma mulher que não tem um marido assim? Bom, meninas, nós já voltamos. E o pessoal de casa, nós estamos de volta para o último bloco do Chá das Quatro. Esse assunto tá bom, né, gente? Nós estamos falando sobre qualidade de tempo, né? E a Ana acabou de me perguntar o que a gente pode falar para as mulheres que não têm os maridos assim. Por isso que eu falei para eles, volta para a sala, que eles tem coisa. Também vão aprender. Né? Porque os homens têm que saber das coisas que fazem a mulher feliz. E as mulheres também saber procurar, né, se informar sobre aquilo que faz o seu marido feliz. Né? Mas as mulheres que não tiveram a felicidade que nós tivemos de ter um marido assim, o que você acha, Yara? Olha, a gente tem que pensar primeiro em termos de relação, né? Tudo bem que tem homem, tem marido que é cabeça dura, é aquele tipo assim que pau que nasce torto, morre torto. Né? Tem orgulho de ser do jeito que tem é e não quer mudar, né? Exatamente, isso é muito complicado. Agora, existem outros que às vezes erram também porque não são motivados. Não foram ensinados. Não foram ensinados. Às vezes parte da gente encorajar o marido. Exato, é isso que eu queria colocar. Quando você pensa na relação, o que eu faço afeta o meu marido e o que ele faz afeta a mim. Então, o que a esposa pode fazer numa situação dessa? Começar a fazer para ele aquilo que ela gostaria. Não esperar partir dele, não né? esperar partir dele. É um começo. É um começo. Né? Não estou dizendo que todos os casamentos que estão aí com espinhos se tornarão em jardins de um dia para o outro. Mas pode ser um começo para a retirada desses espinhos. Né? Se eu quero ser amada, reconhecida, valorizada, receber palavras de afirmação, receber presentinho, eu começo a fazer isso. Tem uma história muito interessante que alguém já contou. Acho que enquanto o chá não vem, dá tempo. Não, né? deixa eu chamar o chá agora. Papo bom, né, gente? A gente não quer parar de falar, né? Mas a gente tem que tomar um chazinho. Pode continuar, Yara, enquanto eu sirvo o chá, continue seu raciocínio. Eu acho que essa história, vou tentar ser bem rápida, mas ela pode ajudar, né, as mulheres que estão aí nos assistindo, que têm essas dificuldades. Alguém contou o seguinte, uma história, que havia num certo lugarejo um casal, como todo casal, feliz, alegre no início do casamento, até que as pequenas coisas começaram a interferir. Tipo assim, vamos dar o nome para esse casal, né? Vamos chamá-lo de Pedro e ela de Marta, por exemplo. Então o Pedro assentava-se na sala, cortava as unhas e sujava, deixava sujo. Por que todo homem gosta de cortar a unha e deixar o restinho da unha? Gente, pra gente? Boa observação. Pois é, o Pedro fazia isso, tirava a roupa,
suja e não colocava no cesto devidamente. Deixava no sofá. Não, isso eu não posso reclamar, meu marido. Espalhado. E a Marta foi se irritando ao longo da relação com isso. Mas será que ele não percebe que eu estou tão cansada, esgotada, ele fica me explorando e tal? E as brigas começaram, o Pedro já não tinha alegria de voltar para casa depois do trabalho. Marta vivia chorando até que ela resolveu procurar um sábio que vivia ali naquela cidade. E o sábio disse assim, olha filha, eu tenho uma saída para o seu casamento. Tem um chá muito poderoso. É esse que está chegando. Fala de chá. Tem um chá muito poderoso. Está trazendo? Obrigada, Helena. Mas olha, eu preciso que você traga o material para fazer esse chá, que é o pelo de um leão. Pelo de leão? Pelo de Peraí, leão. gente, eu já tomei um gole aqui. Não é esse chá. Esse aqui não tem pelo de leão. Até engasguei aqui, desceu o pelo. Que caneco avantajado. Esse aqui é um chá de melissa com folhas de laranjeira. Não, gente. Delícia. A laranjeira só dá coisa boa, Só né? dá coisa boa. Mel de Delícia, flor né? de laranjeira também. Muito gostoso. Aí, o sábio falou, então você providencia o pelo de um leão. Ela falou, mas como que eu vou arrancar o pelo de um leão? Mas ela estava-se muito interessada em salvar o seu casamento, ela foi para a floresta. Aí levou um pedaço de carne e ficou assim espreitando O leão. a distância. O leão rugiu, ela se assustou. E no dia seguinte, ela novamente, ou seja, ela foi naquele processo todo até que o leão veio e comeu a carne na mão dela. Isso levou tempo. Ela colocava a carne, se aproximava um pouco, arrancou o pelo do leão. Levou para o sábio. Na hora que ela chegou, o sábio falou, muito bem, você conseguiu. Só que eu tenho uma notícia para você, não existe nenhum chá. Mas se você foi perseverante, corajosa para buscar o pelo de um leão, você pode resgatar o seu casamento. Uau! Aí ela voltou, o Pedro cortava a unha ali, ela limpava, ele deixava as roupas fora do lugar, ela ia e recolhia. E ele começou a observar. Ela não reclamava mais. Não reclamava mais, não brigava Aí ele mais. falou Ela assim, domando o leão. aí ele domando falou o leão assim, próprio. Exatamente. Aí ele falou assim, ué, pra onde levaram minha esposa? O leão. Quem é você? Pois O leão é. engoliu. O leão comeu. Ela não Mas ficou veja mais bem, com a juba de leão dentro de casa. Exatamente, exatamente. Amansou a juba. Aí um dia, ao voltar para casa, depois do trabalho, né, os colegas chamaram e ele se lembrou, não, Marta está em casa preparando o jantar. Eu vou para casa. Ou seja, e o casamento foi restaurado. Ela transformou o lar, né, num lugar agradável, né? Isso que eu estou dizendo. Então, se o que eu faço afeta o outro que o outro faz me afeta, eu posso provocar essa mudança a partir de mim mesma. É verdade. Eu acho que se todo mundo lê, né, talvez assim, o livro de Provérbios, ali acho que tem lições práticas, né? Por exemplo, ela fala pra mulher não ser uma mulher rixosa, que é uma mulher chata, que é uma mulher Com a goteira. igual a mulher com TPM constante, né? Fica aquela coisa, aquela, né, TPM 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Ninguém merece, nenhum homem vai aguentar, não é? E aí ele fala também para um homem, as lições para o homem, para a mulher você sabe que ela vai edificar a casa, se ela for tola, ela vai destruir. Então ali tem tantas lições, né, que são lições o quê? Que de Salomão, né? Que entendia de mulher, né? Tinha muitas, né? Tinha muitas mulheres. Se alguém entendia de mulher, era Salomão. É verdade, gente. Mas o nosso papo tá bom. Mas nós vamos ter que encerrar. Ai, aí, Helena, eu quero falar uma coisinha só Fala antes uma de terminar, coisinha. porque eu me lembro de ter compartilhado com você também, que alguns anos atrás eu pude perceber que eu sempre estava ansiando estar com o Gustavo, e ele ansiando estar comigo. E a gente trabalhando muitas atividades. Quando a gente chegava para estar junto, sempre acontecia alguma coisa que aborrecia a gente. Parece que existe uma conspiração, sabe? Para que o casal que se ama, que quer se dar bem, quando está junto, não consiga se curtir. Então a gente também tem que estar em oração. Sem dúvida. Sabe? Repreendendo muitas vezes, né? Talvez muitas pessoas não concordem com isso, mas é a minha experiência. Repreendendo espíritos familiares, às vezes, que tentaram oprimir casamentos nas nossas famílias. E a gente precisa repreender isso, falar assim, não, eu não vou ser uma mulher rixosa. E aí, quando chega junto com o marido, se surge alguma coisa para avacalhar o momento, não cai nessa, sabe? Releva, faz a sua parte. E a gente começa a colher, o Senhor dá essa vitória. Graças a Deus passou esse tempo.
Muitas boas dicas, né? Essa conversa edificou você, sua casa, sua esposa, seu marido? Vocês foram edificados? Eu não sei quanto a vocês, mas eu fui muito edificada, encorajada nas posições que eu já tenho tomado, encorajada a prosseguir, porque vale a pena semear no nosso casamento, né? Certamente nós vamos colher coisas muito importantes. Vocês querem deixar um abraço aí para o pessoal, deixar uma palavra? Yara? Acho que a palavra que eu quero deixar é encorajar você, esposa, que nos assistiu aí durante todo o programa, a ser essa mulher que conquista o seu marido, essa mulher que cria no lar esse ambiente agradável, gostoso. Seja você uma referência também para aquelas que estão à sua volta. Deus te abençoe. Tainá? Eu quero dizer que se tem uma coisa que você tem que lutar na sua vida, é pelo seu casamento. Porque isso vai abençoar os seus filhos, vai abençoar o seu trabalho. Então, assim, se as dificuldades estão vindo, lute, sabe? Lute, como a Ana falou, né? Tem o lado espiritual também. Lute, use suas armas espirituais, oração, jejum, sabe? Santidade. Use as suas armas naturais também. Vai para um salão, vai se embelezar, vai comprar roupa nova. Não gasta muito dinheiro dele também, não, porque ele vai ficar nervoso, entendeu? Faça coisas assim, mas não fique sentada reclamando e reclamando da vida passar, e deixando a vida passar, porque os dias não são muito bons para isso, não. É isso. E a minha dica para você, homem. Nós nos dirigimos às mulheres, mas esse programa também é para você, homem, que deseja que o seu casamento seja um jardim florido. Depende muito de você. Nós, mulheres, amamos uma palavra de encorajamento, de elogio. Então não as retenha. Diga à sua esposa que você a ama. Diga à sua esposa o quanto ela é importante, preciosa para você, para sua casa, para os seus filhos. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Ai, que bom que eu tô no divã, né, gente? Posso falar? Só, liberta. Todo estresse. Respire e fale tudo que você quer falar. Essa é a oportunidade. Eu sou normal. Quando me deparo com algumas pessoas que me olham com escândalo. Helena, o que você está fazendo aqui? Eu acho que não sou só eu, porque eu sou uma referência para milhões de pessoas que são ocupadas. Não, acho que todo mundo hoje em dia. A vida mesmo uma hoje. mãe que fica em casa cuidando do lar, cuidando do filho, é muita ocupação.